Agora, gente, do Sul vai para Brasília. Anúncios prometidos pelo Executivo em ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, ficaram para amanhã. Repórter André Anelli, aqui no Jornal Jovem Pan, o governo alega que alguns ajustes ainda precisam ser feitos antes de tornar as ações públicas. Quais seriam esses ajustes, André Anelli? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governo federal prepara o anúncio da distribuição de um voucher no valor de R$5.000 para cerca de 100 mil famílias. Só que o ajuste para o anúncio dessa medida é primeiro em relação ao valor que vai ser distribuído para cada família e também o número de famílias beneficiadas. O valor pode ser maior ou menor do que 5 mil e o número de famílias beneficiadas pode ser ainda maior do que essas 100 mil que prevê o governo federal. Se for mantido esse número de distribuição, então, de famílias com esse valor, os custos para os cofres públicos vão ficar em R$500 milhões. Uma outra questão que ainda está sendo avaliada para que o governo, então, consiga fazer o anúncio já nessa quarta-feira é em relação à criação de um cargo de autoridade federal para representar a União durante essa calamidade no Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse mais cedo em entrevista à Globo News que já está então garantida a criação desse cargo, mas a Advocacia Geral da União, a AGU, ainda avalia qual o mecanismo jurídico seria usado para então implementar esse cargo e quem ocuparia esse cargo, que seria provisório e extraordinário. Essas duas medidas e algumas outras também que são mais embrionárias, ainda estão em discussão mais inicial, foram debatidas numa reunião ministerial que aconteceu mais cedo aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula trouxe alguns ministros, como por exemplo o próprio Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social e Valdez Góes do Desenvolvimento Regional, e ainda acabou convidando e vieram para cá o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente Lula quer fazer o anúncio dessas medidas que são, então, novas em relação às outras que já foram anunciadas, juntamente com os representantes dos três poderes, no caso, Pacheco, Lira e até mesmo algum representante do Supremo Tribunal Federal. A ideia do governo federal, primeiro, é demonstrar que existe uma união em torno do Rio Grande do Sul para então atender todas as famílias que foram atingidas, e o segundo objetivo com esse anúncio, juntamente com os presidentes representando os poderes, seria para que medidas que já foram anunciadas e essas que vão ser anunciadas não sejam questionadas no âmbito jurídico, principalmente junto ao Tribunal de Contas da União. O presidente Lula, então, com o apoio de outros representantes dos poderes, do Legislativo e do Judiciário, viaja amanhã para o Rio Grande do Sul. Essa é a terceira viagem dele para o estado desde o início dessa calamidade. O presidente Lula, nessa reunião mais cedo aqui no Palácio do Planalto, acabou convidando Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco para essa viagem, mas até o momento nenhum dos dois deu resposta. De qualquer forma, o presidente Lula tem confirmada a ida para o Rio Grande do Sul amanhã, e é nessa ocasião, então, que ele deve fazer o anúncio dessas novidades para o estado. Tiago. É isso, André Anelli, daqui a pouco você volta então com mais informações, até daqui a pouco. Bom, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Bom, Dora, essa autoridade que o governo pode ser que crie, autoridade federal para o Rio Grande do Sul, é uma figura interessante, isso pode ajudar em negociações e na ponte, né, do governo federal para o Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha só, pode ser uma boa providência ou não, depende. Porque, de um lado, claro que isso pode facilitar o encaminhamento de demandas, a interlocução com os municípios e com o Estado, mas, de outro, é preciso haver uma calibragem muito justa, porque essa pessoa, primeiro, ela não pode ter nenhum tipo de implicação política no Rio Grande do Sul. Segundo, não pode querer, né, isso não pode resvalar numa substituição ou numa rivalidade
com a figura do governador, que já não anda muito contente com o governo federal. É claro que ele não externa explicitamente, agudamente, essa insatisfação, porque não é hora de você ter alguma configuração de atrito político, mas a insatisfação existe. Então, não é algo fácil, a AGU aí, como trouxe o André, do ponto de vista jurídico, sempre se acha uma forma, mas do ponto de vista político, do encaminhamento, isso pode ser ok, mas pode gerar alguns problemas, vários problemas no campo político. E, Kobayashi, o presidente Lula chegou a destacar que ele quer mais povo e menos Planalto em toda essa discussão e tentativa de ajuda ao Rio Grande do Sul. Como é que essa frase pode ser encarada também? Bem-vindo. É o grande desafio do governo, se conectar com as pessoas que estão lá diretamente envolvidas, né, Tiago? Boa noite a você, boa noite a Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do jornal Jovem Pan. Esse tem sido, de fato, o grande desafio do governo, se comunicar melhor com os envolvidos, com os impactados, com aqueles outros voluntários que estão lá. E neste desafio está também a questão de se distanciar de uma rivalidade que tem se gerado entre o que é ajuda pública e o que é ajuda privada, como se uma anulasse a outra, o que não deveria ser um assunto. Eu acredito que neste desafio também cabe a ideia de propiciar uma integração não só entre os entes da federação, mas também entre todos os atores envolvidos exatamente no serviço que tem sido prestado tão solidariamente por tantas pessoas, como a gente viu há pouco na matéria do Bruno Pinheiro. A respeito dessa autoridade federal, se for uma autoridade federal sem qualquer tipo de intervenção federal, vai ser só mais um ministro super especial para cuidar deste caso, deste fato lá no Rio Grande do Sul, o que não sei se é necessário, até porque a gente já tem 2 ministros dedicados a essa causa, o ministro Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, e o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, o ministro da Integração também. Então, assim, quanto mais responsáveis, menos responsabilidade para cada um deles. Então, já temos 2, que se concentrem nesses 2, até porque a pasta do próprio ministro Valdez Góes é justamente o de Desenvolvimento Regional e de Integração. Então, se já temos um ministério para isso, com recursos humanos dedicados a isso, com o orçamento dedicado a um desenvolvimento regional e à integração, e, ao seu lado, o ministro da Comunicação, que é justamente para promover a facilidade da publicidade desses atos, acredito que é o suficiente. Os 2 ministros seriam o bastante do governo federal no relacionamento com o Rio Grande do Sul e com os municípios envolvidos.